O Elon Musk vai comprar a Rede Globo? Pois é, bastou ele sinalizar interesse ou perguntar o preço no perfil do Joaquim Teixeira, querendo saber quanto custaria a emissora, que aparentemente a Rede Globo resolveu desembarcar do governo Lula. Mas não é de hoje que ela está derretendo, não é de hoje, assim como também não é de hoje que derrete o governo Lula. Enquanto as greves do desgoverno Lula superam no primeiro ano o governo Bolsonaro em 12%, a força do presidente Bolsonaro cresce no sentido diametralmente oposto à queda vertiginosa da popularidade do Lula. É claro, o menino foca lá, o Felipe Neto, vai ficar brincando de líder e vai ficar fazendo papel de bobo. Ele tenta desmerecer a grande manifestação feita no último domingo lá no Rio de Janeiro. A manifestação em defesa da liberdade, que tomou ali 3 quarteirões da praia de Copacabana, inclusive deixando muito evidente que a população de bem, que o brasileiro honesto, perdeu o medo da tirania e resolveu tomar as ruas de forma ordeira, como sempre, para demonstrar sua força. Isso aqui é a manifestação que, segundo o Felipe Neto, foi flopada. Essa manifestaçãozinha aqui do PT foi um grande sucesso, também segundo o Felipe Neto. Mas aí eu fico pensando também que ele levaria o Felipe Neto a sério. O imitador de focas, um verdadeiro ignorante político, um ignorante cultural, que não tem a menor capacidade, a menor condição de fazer qualquer análise. Ele simplesmente se atém ao papel irrelevante de propagar mentiras para, de alguma forma, chancelar o desgoverno que hoje nós temos no país. E aí, vamos concordar, meu amigo, vamos concordar. Qualquer pessoa que de alguma maneira chancela o Lula não merece respeito, não merece audiência, não merece credibilidade, não merece absolutamente nada. Porque a gente está falando de um dos piores governos da história, feito por um dos maiores bandidos da história. E aí, mas assim, o que salta aos olhos, voltando à manifestação, é a forma que a Globo resolveu citar. Porque não adotou aquele tom bélico de sempre, com manifestação de extrema-direita, bolsonaristas, aquelas coisas cheias de adjetivos, análises e a Dani Lima falando bosta. Não. Ela simplesmente se ateve a informar o fato, a noticiar um fato relevante ocorrido. Dá uma olhada no recorte do Fantástico. Apoiadores de Jair Bolsonaro participaram de um ato hoje de manhã no Rio de Janeiro, convocado pelo ex-presidente. A manifestação ocupou 3 quadras da Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, e foi apresentada pelos organizadores como um movimento pacífico em defesa da democracia e pela liberdade. O ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, estão proibidos pelo STF de se aproximar de Bolsonaro e subiram no caminhão antes do início do ato. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o de Santa Catarina, Jorginho Melo, também estavam presentes. Houve discursos da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do pastor Silas Malafaia. O encerramento coube a Jair Bolsonaro. Ele voltou a pedir anistia aos presos de 8 de janeiro do ano passado e elogiou o empresário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. Elon Musk tem usado o X para criticar decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Fico pensando, não são mais atos golpistas, antidemocráticos, agora são apoiadores do ex-presidente. O que será que causou essa mudança? O que fez a Rede Globo mudar de maneira tão drástica? Porque, vamos concordar, ninguém nunca pediu pra Globo passar pano ou ficar defendendo o governo Bolsonaro, nada disso. Aqui na direita a gente sempre exigiu apenas uma imprensa imparcial, que noticie os fatos como verdadeiramente ocorreram e se isente de emitir opiniões completamente burras como a Dani Lima costuma fazer. Mas dessa vez a Rede Globo cumpriu a função de noticiar. E isso chamou atenção, a galera comentou no Twitter, todo mundo ficou chocado. Ainda no jornal de ontem, a Rede Globo estava noticiando novamente, sem emitir juízo de valor. Eu não sei se de alguma forma o governo Lula está indo à bancarrota, não dá para entender direito o que está acontecendo. O fato é que a Rede Globo dá sinais claros de desembarque do governo Lula. Isso seria bastante interessante. Mais interessante ainda seria se o Elon Musk comprasse a Rede Globo. Ah, tudo bem, não precisa mandar aquele print estúpido do jornalista Renato Souza falando que só brasileiros natos ou naturalizados há 10 anos podem ter um veículo de comunicação. Sim, existe esse nacionalismo na imprensa brasileira, como se fosse objeto de grande relevância. A gente vê, por exemplo, o brilhante serviço prestado pela Rede Globo no país. Vem lá da família do Roberto Marinho e não serve para absolutamente nada. Seria muito melhor se o Elon Musk comprasse. Inclusive, a Rede Globo tem um valor de mercado de aproximadamente 10 bilhões de reais, coisa de 2 bilhões de dólares. O Elon Musk tem uma fortuna de 179 bilhões de dólares, seria um troco, ele continuaria bilionário ainda e teria uma emissora. Quem sabe ele faça a gentileza. Se precisar de um parceiro aí, Elon Musk, dá um alô aí que a gente resolve, tá? Só que no meio disso tudo pode ser também simplesmente a desilusão causada pelo governo do amor, que tem a rejeição de 42% dos brasileiros nos quesitos de segurança pública. O preço dos alimentos disparados. Já tentou comprar tomate? Saúde que vai à bancarrota.
O Lula prefere investir em imóveis do que em prevenção da dengue, por exemplo. Talvez eles tenham percebido que a maioria dos brasileiros não é petista. Eleger o ex-presidiário foi um grande erro. Um erro colossal que a gente vai pagar por décadas? Não sei, pode ser. Seria esperar demais um pouco de razão também no meio dessa classe artística. A questão é que Folha, Globo, Estadão, todas desesperadamente perceberam que a censura draconiana que impera no Brasil hoje precisa ser denunciada. E o que o Elon Musk fez foi dar um acalento ao brasileiro que clama por liberdade de expressão. O Lula e a Rede Globo não matou o bolsonarismo, não calou o povo, não limitou o seu apoio ao Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário, no último domingo, a força das ruas mostrou a dura realidade para aqueles que de forma vil tentam subverter a ordem democrática do país. Mostrou que o povo continua unido, continua nas ruas, ordeiramente, organizado, contra um governo tirânico. Entre gritos severos de desespero e ranger dos dentes, a grande mídia vai ter que entender e reconhecer que o governo do amor falhou, mas principalmente que o amor machuca e está machucando o povo nesse momento. E no meio desse governo do amor, dessa paixão que dói, né, que machuca, que causa fome, causa desespero, até as universidades federais estão entrando em greve. Aqueles que apoiaram o Lula estão sofrendo na pele, cortando na carne, justamente os recursos que o governo Lula não mandou mais, porque ele está preocupado em pagar os 39 ministérios que ele resolveu criar para imbecis como o Fernando Haddad, que inclusive tomou um pito ao vivo do Lula, dizendo que ele tem que ler menos e conversar mais com o Congresso. E é impressionante a atrocidade que o Lula conseguiu falar numa frase. Primeiro, porque ele deu um ar de intelectual pro Haddad, coisa que ele não é, um completo idiota. Segundo, que ele desprestigia quem lê, sendo que a função das pessoas e dos ministros se qualificarem a todo tempo, coisa que o Haddad também não faz, que é um desqualificado. E terceiro, que ele diz que o Haddad, indiretamente ao falar com o Congresso, tem que fazer tomar lá da cá. Ou seja, o Lula quer reinstalar, talvez o governo do mensalão, o governo do toma lá da cá. Eu sei que ficou feio pro Haddad. Dá uma olhada ao vivo no pito que o poste levou do descondenado. O Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. Talvez o descondenado tenha ido chorar na cama, lembrando das visitas muito calorosas que fez pro Lula nos tempos da prisão em Curitiba. Mas sobrou pro Alckmin também. O Lula cobrou até o Geraldo. Dá uma olhada. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. Vamos lá, pedir para um tucano de essência ser mais rápido é a mesma coisa que pedir para o Beira-Mar parar de ser traficante. Não vai dar certo. O Alckmin, ele é um cara estático por natureza. Ele vai dizer, olha Lula, não é assim. Aquele sorriso. Eu comi um bolo de fubá em Pindamonhangaba. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu fico pensando, será que o Alckmin está se arrependendo de trair o que ele sempre foi? Se bem que tucano, aquela porcaria que você sabe, né? Mas para se aglutinar com o governo petista, não sei bem ao certo. Eu sei que aí veio o José Dirceu no meio de tudo, ele que tá com as asinhas de fora em Brasília, agindo como um cacique partidário, para dizer que ele montou um governo de centro-direita. Dizer que o Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado, às vezes, dentro do PT. Cara, ele montou um governo de centro-direita com Lewandowski, Flávio Dino, irmã da Marielle, mas só na cabeça do José Dirceu. O que seria um governo de esquerda, então? Só se ele criasse um paredão para matar homossexuais, pusesse um pelotão de fuzilamento ao estilo Che Guevara e criasse os campos de concentração, umas gulags para brasileiros, ao melhor estilo Stalin. Aí talvez ele achasse que tem um governo de esquerda, porque do contrário não dá para entender. A gente está indo a passos largos num processo de venezuelização do país, e aí o cara vem falar que não, que é um governo de centro-direita. A questão é que o governo está fracassando, está indo à bancarrota, está naufragando e já aparece ali o cérebro do governo Lula para jogar a culpa na direita do insucesso, do fracasso que eles mesmos criam. É impressionante, essa gente não consegue se responsabilizar por nada. Vai esperar o quê também de uma corte formada por ex-presidiários? Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo, inclusive a Tabata.